Imagine esta cena. Um deserto dourado sob um sol escaldante. Um homem chamado Filipe caminha por uma estrada poeirenta. O caminho que liga Jerusalém a Gaza. Ele não sabe exatamente por que está ali. Tudo o que ele sabe é que uma voz suave, a voz do Dias, sussurrou em seu coração. Vá para o caminho deserto. É um chamado estranho, quase sem lógica. Por que ir para um lugar vazio, solitário? Mas Filipe, o homem de fé, não questiona. Ele simplesmente obedece, confiando que há um propósito maior escondido naquela areia quente. Cada passo que ele dá levanta uma pequena nuvem de poeira, um testemunho silencioso de sua obediência. Enquanto ele caminha, o silêncio do deserto é quebrado por um som distante. Primeiro um leve tremor na terra, depois o barulho de rodas e o trote de cavalos. Uma carruagem elegante, digna da realeza, surge no horizonte. Ela se aproxima. E Filipe pode ver que dentro dela viaja um homem de aparência importante. Ele veste roupas finas e tem uma postura de autoridade. Este homem é um eunuco etíope, um alto oficial da corte da rainha Candace. Ele está voltando de uma peregrinação a Jerusalém, onde foi para adorar. Agora, enquanto viaja, ele está concentrado lendo um antigo pergaminho. Mas seu rosto revela uma profunda confusão. As palavras parecem não fazer sentido para ele. É nesse exato momento que o Espírito Santo fala novamente com Filipe. Desta vez com uma instrução clara. Aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Sem hesitar, Filipe acelera o passo e se aproxima do veículo em movimento. Ele corre ao lado da carruagem e, com uma voz clara e respeitosa, faz uma pergunta simples, mas que mudaria tudo. O senhor entende o que está lendo? O oficial levanta os olhos do pergaminho, surpreso ao ver um estranho ali no meio do nada. Ele olha para Filipe, e em seu rosto há uma mistura de frustração e esperança. Ele suspira e responde com uma sinceridade tocante. Como eu poderia entender se não há ninguém para me explicar? Sua pergunta não é um desafio, mas um convite. Ele reconhece sua própria limitação e a necessidade de um guia. Então ele estende a mão e convida Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Filipe aceita o convite e sobe na carruagem. O movimento continua, mas agora dois mundos completamente diferentes se encontram. De um lado, um oficial rico e poderoso de uma terra distante. Do outro, um simples seguidor de Jesus, guiado apenas pela fé. O oficial etíope mostra a Filipe a passagem que estava lendo. Era do profeta Isaías. As palavras eram poéticas e misteriosas, falando sobre alguém que foi levado como uma ovelha para o matadouro. Alguém que em sua humilhação não recebeu justiça. Um servo sofredor, cuja vida foi tirada da terra. A passagem era poderosa, mas a identidade desse servo era um enigma. O oficial olha para Filipe, seus olhos cheios de curiosidade, e pergunta, por favor, me diga, de quem o profeta está falando? Dele mesmo ou de algum outro? Naquele momento, o coração de Filipe se enche de alegria. Ele sabe que não está ali por acaso. Aquele chamado para o deserto, a corrida ao lado da carruagem, tudo aquilo foi preparado por Deus para este exato momento. Ele sorri e, com uma paixão que ilumina seu rosto, ele começa a falar. A resposta para a pergunta do oficial era a chave de tudo. Filipe abre a boca e, a partir daquela mesma passagem de Isaías, ele anuncia a boa nova sobre Jesus. Ele explica que aquele servo sofredor, aquela ovelha, levada ao sacrifício era Jesus Cristo. Ele conta toda a história sobre um nascimento humilde de Jesus, seus ensinamentos revolucionários, seus milagres que demonstravam o poder de Deus. Ele fala sobre o amor de Jesus, um amor tão grande que o levou a entregar sua própria vida na cruz, exatamente como o profeta havia previsto séculos antes. Enquanto a carruagem avança lentamente pela estrada do deserto, Filipe continua a compartilhar. Ele fala sobre a morte de Jesus, mas também sobre o evento mais glorioso da história, sua ressurreição. Ele explica que Jesus não permaneceu no túmulo, mas venceu a morte, provando que ele era verdadeiramente o Filho de Deus, e por causa de seu sacrifício e ressurreição, o perdão dos pecados e a vida eterna estavam agora disponíveis para todos que crescem nele. A palavra de Filipe era como uma semente caindo em terra fértil. O coração do oficial etíope, antes confuso e sedento, começava a ser inundado por uma luz nova. O que antes eram apenas palavras enigmáticas e um pergaminho antigo, agora se tornava uma verdade viva e pulsante. Ele estava entendendo. O Evangelho estava transformando sua alma, ali mesmo, no meio daquele deserto. A conversa continua, cheia de vida e revelação. O oficial faz mais perguntas e Filipe responde a todas com sabedoria e graça. A alegria no rosto do etíope é contagiante. Ele encontrou o que estava procurando, a resposta para os anseios mais profundos do seu coração. De repente, enquanto viajam, eles avistam algo inesperado no meio da paisagem árida. Um oásis, um corpo de água, talvez um riacho ou uma pequena lagoa, ou ver água. Uma ideia surge na mente do oficial.
impulsionada pela fé que acabara de nascer em seu peito. Ele aponta com entusiasmo e exclama: "Olhe, aqui há água. O que me impede de ser batizado?" Sua pergunta era uma declaração. Ele não queria esperar. Ele queria mergulhar completamente naquela nova vida que havia encontrado. A resposta de Filipe é simples e profunda. Naquele momento não havia nada que o impedisse. O oficial havia crido de todo o coração. Ele deu a ordem, e o cocheiro parou a carruagem. Os dois homens, Filipe e o oficial etíope, desceram e caminharam em direção à água. A cena era surreal. No silêncio do deserto, sob o olhar atento do céu, eles entraram na água. Ali Filipe batizou aquele novo irmão em Cristo. Foi um momento sagrado, um marco de uma nova aliança. O deserto, um lugar de solidão e vazio, tornou-se palco de uma celebração celestial. O céu estava em festa por aquela vida transformada. Assim que o oficial saiu da água, algo extraordinário aconteceu. Ele estava radiante, seu rosto brilhava com uma alegria pura e indescritível. Ele se virou para agradecer a Filipe, mas Filipe não estava mais lá. Tão misteriosamente quanto apareceu, o Espírito do Senhor o arrebatou. Sua missão naquele lugar estava cumprida. Deus o levou para outra cidade, para continuar sua jornada de espalhar a boa notícia. O oficial não ficou triste nem confuso. Ele entendeu que tudo aquilo era parte do plano divino. Ele voltou para sua carruagem, não mais como um buscador confuso, mas como um homem transformado, com um coração cheio de luz e propósito. Ele seguiu sua viagem de volta para a Etiópia, levando consigo o tesouro mais precioso: o Evangelho de Jesus Cristo. Aquela semente plantada no deserto viajaria com ele e floresceria em uma nova terra, alcançando inúmeras outras vidas. E tudo começou com um ato de obediência em uma estrada solitária. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais mensagens de fé e esperança.